Jogo rápido. Agora 7h mais 8 em Alagoas. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto do ano de 2023. Você que está acompanhando o Comando 91, a partir de agora você fica com o Jogo Rápido e a gente começa falando do Asa. Eduardo Cardial trazendo as primeiras do Asa na manhã desta quinta-feira. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, Clevânio, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Gigante Alagoano. Hoje, quinta-feira, a gente pode classificar como dia D do Asa, exatamente isso, porque hoje, na quinta-feira, deve sair um parecer do STJD em relação à situação do caso Zé Wilson, o suposto terceiro cartão amarelo. Enfim, vamos aguardar até mais tarde o que diz o procurador do STJD, o doutor Ronaldo Piacente. É ele que vai receber a manifestação do Asa, ou seja, a defesa do Asa. Ele recebeu também a denúncia do Nacional e vai aguardar para hoje a defesa do Asa. Vai fazer uma análise e vai dar o parecer de acordo com a interpretação dele, se vai arquivar o caso ou se dá sequência na denúncia. Então, só mais tarde que nós teremos esse parecer de forma oficial. Enquanto isso, o ambiente do Asa é de extrema tranquilidade, tendo em vista que o Asa está tranquilo, porque tem o adendo feito pelo árbitro e o Asa evidentemente está acobertado neste sentido. Mas enfim, cada caso é um caso e a gente vai ter que aguardar esse posicionamento do procurador do STJD, porque interpretação também cada um tem a sua, e o CBJD tem as suas brechas, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas o Asa dentro de campo está treinando o fino da bola, com toda a situação de responsabilidade, precaução e criando estratégias para não só empatar com o Nacional fora de casa, mas buscar um resultado positivo. E o técnico Celso Teixeira fala desses treinamentos. Vou esperar a semana terminar, até porque eu não fiz treinamentos ainda que me desse essa certeza de mudança ou não. O bom é que você tem à disposição jogadores que tenham condição, né? Então a gente trabalha em cima disso, esperando outros jogadores também que não puderam atuar e que podem se recuperar a tempo. E isso eu faço o balanço durante a semana e aí a gente vê a melhor equipe no nosso entender, lógico, que é a equipe para iniciar lá para fazer esse jogo. Eu acho que, como eu falei, a maior preocupação de tudo é que, com todo o respeito que eu tenho a todos os adversários que nós pegamos até agora, né, na fase classificatória, essa foi a melhor equipe que nós enfrentamos. Uma equipe muito bem treinada, uma equipe com grandes jogadores e uma equipe da divisão, com jogadores experientes, jogadores cascudos, como diz na linguagem da bola, e trouxe uma dificuldade muito grande. Eu até acho que se nós não jogássemos bem, nós não conseguiríamos um resultado positivo. Nós tivemos que jogar bem, né? Porque foi um jogo muito equilibrado. As primeiras informações do Gigante Alagoano. Mais tarde no Futebol Show, a gente traz muito mais notícias do Alvinegro Arapiraquense. Um forte abraço e bom dia para você. Valeu, Eduardo, abraço para você também, direto para o comentarista Viderlan Araújo. Fala, Canhão. Muito bom dia a todos, um grande abraço, estamos de volta aqui no Jogo Rápido, lembrando que o Asa no domingo vai para um duelo decisivo e independentemente do que tem sido comentado nos bastidores, os problemas jurídicos e toda essa atmosfera que envolve essa grande partida, o técnico Celso Teixeira falou ontem à tarde em entrevista coletiva e que repercutimos à noite no Futebol Show para o repórter Eduardo Cardial, que pensa num Asa mais agressivo, que conhece o técnico Celso Teixeira jamais vai poder também acreditar se ele vai colocar um Asa totalmente fechado, com todas as suas linhas baixas, para poder pensar em administrar o resultado. É preciso lembrar do regulamento, claro, mas o Asa não vai ficar esperando o Nacional de Patos no seu próprio campo de defesa. Vai ser necessário, inclusive em alguns momentos, o Asa ter que sair para o jogo. Precisa equilibrar as ações, impor um respeito na própria partida
para poder evitar que o adversário ganhe moral, para que o adversário passe a acreditar que pode conquistar uma vitória e reverter essa vantagem que o Asa tem. É uma vantagem, nós não podemos chegar aqui e dizer que o Asa não tem. É uma vantagem considerável, você ter um empate a seu favor. Agora, pensar no empate é aquilo que nós estamos falando a semana inteira, só nos últimos minutos. Não dá para pensar no empate, por exemplo, no início da partida, nos 15 minutos iniciais. E principalmente nesses 15 minutos é que eu quero fazer uma referência. É porque dá para esperar um Nacional muito agressivo, um Nacional que pode realmente manter uma pressão muito forte para poder tentar derrubar a vantagem que o Asa construiu no primeiro jogo. 15 minutos que serão importantes para que o técnico Celso Teixeira possa avaliar a maneira também como o técnico da equipe do Nacional de Patos vai trazer sua equipe para o jogo, tentando explorar algumas fragilidades que ele prevê que o Asa possa ter na partida. Então vejo que será muito importante. Para mim, um ponto determinante para esse jogo é a participação do atacante Júnior Viçosa. Por quê? Porque no meio de 3 zagueiros, no primeiro tempo, na semana passada, ele teve enorme dificuldade quando não funcionou as jogadas pelos corredores. Então é importante, e ele agora já sabe, que terá uma marcação muito forte em cima dele. É um cara de presença diária e de uma visão bem aprofundada, né? Ele tem uma possibilidade de fazer um prenúncio da jogada, que é uma coisa impressionante, o Júnior Viçosa, coisa que o Asa não tem um outro jogador no elenco que tenha esse dom, essa capacidade de prever a jogada. E isso é muito importante, porque foi assim que ele acabou levando vantagem e trouxe essa vantagem para o Asa, da maneira em que acabou prevendo uma falha do goleiro da equipe do Nacional de Patos, e ele estava por lá para poder concluir, coisa que não é qualquer atacante que tem. Muitos acabam desperdiçando oportunidades por não acreditar na jogada, e o Júnior Viçosa tem de sobra vontade, atenção no decorrer dos 90 minutos, e se ele tiver numa tarde e noite inspirada, o Asa também poderá ter as suas armas perigosíssimas na parte ofensiva, principalmente com a presença dele, para poder garantir essa sua classificação para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. À noite nós estaremos juntos mais uma vez no Futebol Show. Deixo o meu grande abraço e até amanhã. Aliás, até mais tarde, né? No Futebol Show, mas amanhã aqui novamente no Jogo Rápido. Até lá. Valeu então, meu caro Viderlan, aí deu bom, né? Viderlan Araújo, abraço pra você, bom dia. Vamos direto para Maceió, é a vez do Alan Jones trazer as informações de CRB e CSA. Fala, Alan. Bom dia, Clevânio, bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. As chances de classificação do CSA para a segunda fase da Série C aumentaram. De acordo com o portal Chances de Gol, o CSA agora tem 30%, né, de chance de avançar para a próxima fase da competição. Ainda é um percentual pequeno, mas que pode aumentar em caso de uma vitória no próximo domingo contra o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. CSA que tem mais um dia de atividade nesta quinta-feira à tarde. Amanhã também tem treinamento. No sábado a equipe encerra a preparação pela manhã, depois tem a viagem para a capital pernambucana. O atacante Jô falou da importância de pensar jogo a jogo nessa reta final da Série C. Vamos acompanhar. Como eu falei, cada jogo daqui para frente é uma final. Então, no momento é o foco no jogo do Náutico. Ir lá, com todo respeito à equipe do Náutico, que é qualificada, é difícil jogar lá, mas a gente está indo para vencer o jogo. E é foco no Náutico, trabalhar firme para poder ganhar, teoricamente, essa final contra o Náutico e depois pensar nos próximos jogos. Tá aí, portanto, a fala do atacante Jô do CSA, o Jô que marcou, né, o gol da vitória no domingo passado por 2-1 sobre o Pouso Alegre, gol de cabeça no último minuto do jogo. O azulão que vai ter o retorno, né, nesse jogo contra o Náutico do volante Moisés Ribeiro. No meio-campo também o técnico Marcelo Cabo prevê realizar algumas mudanças e no ataque é bem provável que ele mantenha o trio ofensivo com o Iago Teles, o Gabriel Tagliari e o Júnior Todil. Vamos acompanhar a reta final de preparação do CSA nesses dias que antecedem a partida contra o Náutico. Já o CRB, que voltou a trabalhar ontem, né, depois da vitória na última terça-feira contra a equipe do Atlético Goianiense, vai ter aí o retorno do zagueiro Anderson Conceição e tem o reforço do sistema defensivo.
do zagueiro Ramon. Ele que foi contratado, anunciado oficialmente ontem, já está inscrito no bid da CBF, foi o último reforço do CRB nessa janela de contratações para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quinta-feira. Ótimo dia a todos. Muito bem, meu caro Alan, um abraço para você, ótima quinta-feira. E agora nós vamos falar de Nacional da Paraíba, CRB e CSA. Aliás, quem vai falar não sou eu, é o André Áveres, o comentarista fera do rádio e da internet. André, bom dia. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia a você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Falando primeiro dos dois times da capital, as informações que o Alan trouxe, inclusive do CRB, sobre retornos principalmente no setor defensivo. O setor defensivo que é uma das dores de cabeça do Daniel Paulista, só que foi bem. Inclusive contra o Atlético Goianiense, mesmo com desfalques, e agora voltando, ganha mais uma vez essa força. O que a gente percebe do Daniel, e ele ganhando algumas opções, principalmente por conta de contratações no setor ofensivo, é que agora ele tem opções para justamente tentar mudar, por exemplo, o sistema, tirar esse meio com 4 jogadores, ou ter alternativas para mudar em determinadas situações dentro dos jogos. Então, o Daniel que ganha mais jogadores no setor ofensivo, e é um CRB que necessita regularidade, vai jogar mais uma vez em casa e enfrentar um Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, deu essa tranquilidade para o CRB, justamente essa vitória contra o Atlético Goianiense, para que ele tente 6 pontos em 2 partidas. Eu repito, eu falei ontem inclusive no Futebol Show, não acredito que o CRB possa brigar pelo acesso, a gente torce para que consiga, mas não acredito. Então é fazer os 45 pontos para ficar tranquilo com relação ao rebaixamento. Aí depois pensar em algo maior. Já o CSA na Série C tem 4 jogos aí para fazer, um agora fora de casa contra o Náutico, que precisa inclusive pontuar. Então vai muito do plano de jogo, a estratégia adotada pelo técnico Marcelo Cabo para essa partida. Pontuar é importante, não importa, se vencer, massa, ótimo. Se empatar é bom também, porque traz para Maceió a outra partida e justamente traz essa regularidade também em termos de pontuação. E falando do Nacional da Paraíba, que é o adversário do Asa no próximo domingo, jogo de volta lá em Patos, a preparação do time, inclusive eu falei também ontem, a gente conversando no Futebol Show, debatendo sobre o assunto, o Nacional vem fazendo alguns treinamentos, eu pude acompanhar, de muito campo reduzido, de jogo de transição rápida, fazendo alguns treinos alemão, como a gente chama, o Rodrigo Fonseca vem colocando em prática muito isso. Então isso já denota e traz uma opção para o técnico, e a gente imagina que vai ser um time muito mais agressivo. Não acredito que ele jogue com os 3 zagueiros, mas se jogar, a postura vai ser agressiva. Então é o Nacional que tem aí pelo menos a possibilidade, por exemplo, de mudanças de esquema. A entrada do Léo Cereja, que é um meio articulador, o Trindade, que é um segundo volante, mas também que ajuda na construção das jogadas. Então é o Nacional que também, assim como o Asa, está se preparando e tenta se classificar para a próxima fase da Série D. E lógico, nós vamos falar muito sobre isso hoje no Futebol Show, a partir das 19 horas. Beleza, então, André Áveres. E agora é hora do Giro do Placar Esportivo, convocando ele, Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia, Clevânia, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do Giro do Placar Esportivo, com os resultados e também com a agenda de jogos desta quinta-feira. Começando com os resultados de ontem. No complemento da 21ª rodada da Série B ontem, o Criciúma venceu a Ponte Preta por 2-1, o Ituano venceu a Tombense lá de Minas Gerais por 1-0. No Clássico Nordestino, lá no Barradão, o Vitória venceu o ABC por 2-0. O Vila Nova de Goiás perdeu em casa para o Sport de Recife por 1-0. O Londrina, jogando no Estádio do Café, empatou com a Chapecoense em 1-1. O Juventude venceu o Novo Horizontino São Paulo por 1-0. E em Campinas, no estádio lá em Campinas, no Brinco de Ouro, na casa do Guarani, o Guarani empatou com o Ceará em 0-0. Foram os jogos aí da Série B ontem, no complemento da 21ª rodada da Série B. Futebol internacional ontem, teve Copa Sul-Americana e também Libertadores da América. Pela Copa Sul-Americana, o Estudiantes da Argentina venceu o Goiás por 3-0. E o Botafogo venceu o Guarani de virada do Paraguai, Guarani do Paraguai, por 2-1 ontem no Engenhão, aí de virada pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das oitavas de final. Pela Libertadores da América, também jogo de ida das oitavas de final, confronto entre os brasileiros Atlético Mineiro e Palmeiras, deu Palmeiras, fora de casa, Palmeiras venceu aí 1-0 o Atlético Mineiro ontem pela Libertadores da América.
Também ainda no futebol internacional, pela Copa do Mundo Feminino ontem, né? A África do Sul venceu a Itália por 3-2, a Argentina perdeu para a Suécia por 2-0, Panamá foi goleado aí pela França por 6-3 e a seleção brasileira ontem, que empatou com a Jamaica em 0-0, com esse resultado foi eliminada da competição. Falando agora da agenda de jogos desta quinta-feira, né? Quinta-feira de bola rolando aí também pela futebol internacional, começando pela Copa Sul-Americana. Hoje tem um jogo de ida entre São Lourenço da Argentina e o São Paulo, jogo às 19 horas. Às 21 horas tem o América Mineiro enfrentando o Red Bull Bragantino, confronto de brasileiros aí pela Copa Sul-Americana. Já pela Libertadores tem o Flamengo em campo, também às 21 horas no Maracanã. Flamengo encara a equipe do Olímpia do Paraguai, são jogos aí da Libertadores. Já pelo Copa do Mundo Feminina, jogos que estão em andamento agora. A Coreia do Sul vai vencendo a Alemanha por 1-0 e a seleção de Marrocos vai empatando com a Colômbia em 0-0. Jogos aí da Copa do Mundo Feminina, ainda os últimos jogos aí da fase de grupos. Esse é o giro do placar esportivo aqui dentro do Jogo Rápido. Beleza, então, meu caro Marco Aurélio, para fechar aqui o programa de hoje. Ontem nós tivemos também os 2 jogos da primeira rodada da semifinal do Campeonato Alagoano da segunda divisão, Alagoano Série B. Lá em Olho d'Água das Flores, o Céu empatou com o Zumbi em 0-0. O Zumbi joga por um empate. O segundo jogo, que acontece no domingo em Maceió, no estádio Rei Pelé. O Zumbi não está mandando os jogos lá em União dos Palmares. O estádio passa lá por reformas, aquela coisa toda. Então o jogo será em Maceió, no Rei Pelé, 4 da tarde. E no outro jogo, jogando em Porto Real do Colégio, o time do Dimensão Saúde perdeu para o Penedense pelo placar de 1-0. O jogo de volta em Penedo no domingo. O Penedense pode perder até por 1-0, porque ele foi para a semifinal com podendo jogar por 2 resultados iguais. Então venceu por 1-0, pode perder até por 1-0, que está classificado para a grande final da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Lembrando que apenas um clube, né, campeão da segunda divisão, ele ascende à primeira divisão em 2024. Céu, Penedense, Dimensão Saúde ou Zumbi, um desses estará na primeira divisão do futebol alagoano de 2024. Com essa a gente fecha o programa de hoje, o Jogo Rápido de hoje. A gente volta a falar de futebol às 19 horas no Futebol Show. Vem aí para dar sequência ao Comando 91, Ailton Áveres e toda a sua equipe. A todos, bom dia.